Essa ansiedade toda que você sente não é falta de força, não é falta de fé e nem falta do que fazer. Essa ansiedade toda que você sente, muitas das vezes, é falta de planejamento. Sabe por quê? Porque o nosso cérebro, ele odeia o desconhecido. O seu planejamento precisa ser feito de uma maneira simples e de uma maneira prática. Cada cérebro, cada ser humano tem uma maneira diferente de externalizar e colocar as suas ideias e criatividade para fora. Porque quando a nossa mente não sabe o que vai acontecer, ela começa a criar monstros. Ela começa a ver o problema, a dificuldade de um tamanho muito maior do que ela realmente é. E até o final desse vídeo eu vou te apresentar uma maneira clara e prática de você planejar os seus objetivos e as suas metas, aquilo que você tem para poder cumprir dentro do seu trabalho, na sua vida pessoal, de uma maneira simples, que pode mudar o seu mês inteiro. E se você está assistindo esse vídeo em um corte, corre para poder assistir o vídeo completo. O nosso cérebro, o cérebro humano, ele evoluiu para poder detectar ameaças. E quando você não planeja, quando você não mostra claramente para o cérebro o que ele precisa fazer, você entrega a sua mente inteira para o caos. O fato de você anotar, de você criar algo, desde que seja até mesmo desenhar os seus objetivos, mostra para o cérebro qual é a direção que ele precisa seguir, para onde ele precisa seguir, para onde ele precisa distribuir a sua energia. E não adianta, a gente não consegue nem pode colocar toda a sobrecarga dentro da nossa cabeça de que vamos conseguir resolver. Eu não preciso colocar para fora. Isso vai virar um garrancho em alguma parte do trajeto. E quando a gente entrega a nossa mente para o caos, gera incerteza. A incerteza gera medo. E quando gera medo, você gera ansiedade. Quando você cria, quando você planeja, quando você lista, quando você elabora um mapa para o seu cérebro, ele funciona de uma maneira muito mais clara. E a verdade é que o cérebro ama mapas. E quando a gente entrega um mapa para o nosso cérebro, ele sabe quais são os caminhos, ele consegue identificar as dificuldades e as limitações também. Quando o nosso cérebro sabe para onde ele está indo, ele sai do modo sobrevivência. Porque o cérebro ele tem dificuldade em poder, naquele momento, fazer tudo ao mesmo tempo e seguir uma função de maneira linear. Ele não segue de uma maneira linear, porque a todo momento que a gente começa a fazer alguma coisa, começa a surgir coisas novas na nossa cabeça, que a gente acha que isso aqui vai dar certo, não, isso aqui vai dar certo, eu acho que isso aqui vai dar um pouco melhor. Só que quando você planeja isso, todas essas ideias vêm de uma vez, você analisa e cria o planejamento. E quando você cria o planejamento, é só trabalhar em cima dele, que o cérebro vai seguir numa boa. Nós temos uma parte no nosso cérebro que é o córtex pré-frontal. O córtex pré-frontal, ele é responsável pela nossa ação, pelo nosso planejamento, pelas nossas decisões, e quando a gente não planeja, a gente entrega toda a nossa função do nosso cérebro para uma parte chamada amígdala, que ela é literalmente a parte emocional do seu cérebro. Ela libera hormônios, cortisol, às vezes hormônio da ansiedade, às vezes o medo, de uma maneira completamente descontrolada, porque não tem o córtex para poder fazer esse filtro. Então o córtex, ele se desliga, a amígdala acende e começa a liberar hormônio que gera todo esse caos. Então, se você precisa tratar algo com decisão e você tem a capacidade de colocar a mão e resolver, não devemos utilizar o emocional. Todas as vezes que algo está no nosso alcance para a gente poder resolver, a gente toma a decisão, coloca o racional e resolve. E quando a gente estrutura todo o nosso dia, muitas das vezes eu gosto de estruturar o meu dia no domingo antes de começar a segunda-feira. Então, à noite, no domingo à noite, eu estruturo tudo isso, todo esse mapa para todos os dias dentro da minha semana. E o que eu tenho que fazer é analisar esse mapa e continuar cumprindo aquilo que eu coloquei lá no domingo. Quando o nosso cérebro ele estrutura, ele sai do modo reação e entra no modo ação. A parte emocional ela se desliga, a parte emocional liga, que é onde você consegue estabelecer e criar estratégias delicadas e estratégias de maneira linear para que você possa seguir com uma constância e disciplina todos os dias. Então não é só fazer todos os dias, não é só ter o brutal da disciplina, porque senão você não sabe para onde você está indo. Você vai fazer algo todo santo dia e o seu cérebro vai entender, tá, ele está fazendo por quê? Para onde ele está indo? Para que local que eu tenho que levar? Para onde eu tenho que seguir? E quando o cérebro não sabe disso, ele vai te sabotar no meio do caminho, porque o nosso cérebro foi feito para estar em modo fresh, no modo onde está tudo em stand-by, porque o nosso cérebro
foi feito para nos proteger e nos livrar de ameaças. Então qualquer coisa que ele identifique como uma ação onde ele precisa gastar energia, ele não olha para o que fazer. É a mesma coisa dele olhar para um tigre, para um leão correndo atrás de você. Ele não tem a capacidade de distinguir o que é real do que é irreal. E ansiedade é você sofrer por algo que ainda não aconteceu ou talvez nem vá acontecer. O nome disso é preocupação, literalmente como o nome já diz de preocupação. É uma preocupação. Você se ocupa muito antes de poder começar. E muitas das vezes aquilo que você tem medo de começar, medo de fazer, quando você coloca a mão na massa e começa a executar, você vê que não é aquele bicho de 7 cabeças. E toda vez que a gente estrutura, a gente transforma o talvez em um exatamente. Porque agora nós sabemos para onde temos que caminhar. Todas as vezes que a gente elabora e estrutura tudo isso direitinho, tudo aquilo que era medo acaba se tornando clareza. Presta atenção nessa analogia. Nós temos tudo dentro da nossa cabeça. Tarefas, prazos, objetivos, o que temos para poder cumprir, tudo isso nós temos armazenado dentro do nosso cérebro. Então, se a gente for analisar o nosso cérebro como uma máquina, como um sistema que precisa processar tudo isso, nós identificamos que o nosso cérebro é literalmente como um computador. Quando ele está cheio demais, com muita coisa, não é que você tem somente ansiedade, seu cérebro literalmente trava. Ele dá uma pane porque ele está sobrecarregado demais. Então a mesma coisa de você tirar um HD de um computador e colocar esse HD em outro local, ou pegar os arquivos desse HD e colocar em um outro computador, é a mesma coisa que funciona o planejamento com o nosso cérebro. Quando a gente planeja, quando a gente retira essas ideias e coloca no papel, é como transferir os arquivos salvos de um HD de um computador para outro HD. Então talvez você não esteja ansioso demais, você só está sobrecarregado demais. E para tirar essa sobrecarga é somente planejando, é literalmente liberar memória. Na maioria das vezes, as pessoas que tendem a ser mais criativas, elas tendem a ser chamadas também de pessoas mais desorganizadas, porque muitas dessas pessoas criativas não aprenderam a planejar e organizar tudo isso dentro da cabeça. Eu particularmente sou uma pessoa que eu amo criar coisas e eu preciso colocar isso para fora do papel. Por quê? Quando eu planejo algo, eu consigo seguir uma estrutura bem linear. Quando eu não planejo e vou executar toda essa criatividade que estava dentro da minha cabeça, começam a vir e surgir coisas novas. E aí, de repente, nesse meio do caminho, o que era que eu queria fazer lá atrás não é o local que muitas das vezes eu chego, porque toda aquela criatividade minha começou a ser substituída por outras ideias. E uma criatividade sem estruturação, ela vira uma baita de uma tempestade na cabeça. E quando você estrutura a sua criatividade, suas rotinas, seus hábitos que você tem para poder cumprir com você todos os dias, as suas tarefas e os seus objetivos, essa tempestade inteira se transforma em um sistema. E quando você for estruturar todo o seu planejamento, não planeja o ano todo, o próximo ano inteiro, não. Planeja o próximo passo, a próxima semana. O cérebro ele não se assusta com o tamanho do objetivo, ele não fica ansioso com o tamanho do objetivo, ele fica ansioso com a falta de começo. Muitas das vezes a gente gasta energia muito antes de poder começar a tarefa. A gente começa a querer calcular quanto tempo a gente vai gastar e chega no final a gente nem começa. E o fato de não começar causa ansiedade. E essa ansiedade toda é só a falta de começo, porque sem planejamento não tem como saber para onde caminhar e nem saber como vai dar o primeiro passo. Então faz o seguinte, acalma, resfria a cabeça, resfria o processador, coloca tudo na sua devida pasta, no seu devido HD, para depois começar. Anota aí, propósito, processo e previsibilidade. Quando você planeja, o propósito ele te direciona, o processo ele te organiza e a previsibilidade te acalma. Esse é o tripé master que mata a ansiedade. Anota aí, você vai colocar tudo em um papel, você vai priorizar 3 coisas dentro do seu dia. Sempre que você tem muita coisa para poder fazer, você busca automatizar essas coisas para que você produza mais com menos esforço. Terceira coisa, você vai separar isso
em blocos de 25 minutos, aonde você vai trabalhar cada uma dessas coisinhas em 25 minutos. Sempre feche os ciclos antes de começar alguma coisa nova. Não parta para fazer outra coisa sem terminar a anterior, porque isso vai virar uma sobrecarga na sua cabeça e o seu cérebro vai começar a te sabotar de tipo, você vai terminar isso aqui, você não terminou nem o último, nem todas as vezes que você começou alguma coisa, você não terminou. Então, finaliza este que você tem que fazer, este que você planejou, ou volta e estrutura direito e termina aquilo que você começou. Sabe por quê? Porque isso vai te ajudar na quinta coisa, que é você descansar sem culpa. Sem a culpa de não ter feito, sem a culpa de colocar a cabeça no travesseiro e falar, não, eu podia ter entregado mais, eu poderia ter feito mais. Então, o que você planejar dentro do seu dia, faça no seu dia. Cuidado para não sobrecarregar o seu cérebro e precisamos ser palpáveis. Primeira coisa, seja palpável. Não coloque metas absurdas dentro do seu dia, 30 e tantas coisas para poder resolver dentro do seu dia. Não. Automatiza o máximo possível. Quando você tem uma sobrecarga de coisa, você automatiza. Outra pessoa pode fazer por você, você tem a condição de pagar alguém para poder fazer isso para você ter a sua cabeça livre daquele momento. Muita gente pensa, ah não, mas eu consigo fazer, ninguém faz melhor do que eu, sabe? Eu gosto de fazer, para sair bem feito você mesmo tem que botar a mão. Mentira! Para fazer bem feito, para o outro fazer bem feito, você precisa ensinar a maneira que você faz, você precisa ensinar. Então automatize e terceirize tudo que você puder para poder focar a sua cabeça no que importa. Sempre que você fizer isso, o seu cérebro vai entender, opa, ok, agora eu tô no controle. Lembra, anota tudo isso e aplica. Você precisa ter ação para poder curar essa sua ansiedade, ok? A sua ansiedade é falta de planejamento e falta de começo. E se você gostou desse vídeo, eu peço para você que deixe o like aqui embaixo, comenta e compartilhe esse vídeo com mais umas 3 pessoas que precisam muito organizar a sua criatividade. Ative o sininho de notificações para você não perder nenhum vídeo por aqui e eu te aguardo no próximo vídeo. Até mais.